Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 1. Amém? A Sagrada Escritura diz assim: tenham o cuidado de obedecer toda a lei que hoje eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante 40 anos, grave bem esse texto, tá, gente? Eu vou ler de novo, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. É isso que eu entendi, foi o Senhor que colocou aquele povo no deserto para humilhá-los, colocar à prova, a fim de reconhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Versículo 3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Uau, que texto maravilhoso, né? Mas Deus os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se rasgaram, e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Versículo 5. Saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Você pode dizer um amém bem alto? Queridos, hoje eu quero falar sobre o Deus que nos prova. Repita comigo: o Deus que nos prova. Parece um tema pesado, parece um texto um pouco pesado, mas esse texto quer mostrar para nós o cuidado de Deus. Vamos lá então. O livro de Deuteronômio é um resumo das ações de Deus em prol do seu povo. Então, quem escreveu o livro de Deuteronômio foi Moisés, e Moisés tem a intenção de colocar ali as vitórias do povo, as conquistas, o progresso, a prosperidade. A intenção de Moisés é colocar como Deus exortou o seu povo durante o deserto. Gente, eu não vou contar para você o que aconteceu, porque você já deve ter assistido a novela da Record, ou lido o livro de Êxodo, Deuteronômio, mas mostra o trajeto completo daquele povo que estava no deserto e Deus tirou de lá com a sua mão poderosa. Então, o resumo do livro de Deuteronômio é Deus querendo mostrar que Ele falava através de um líder, mas Ele tinha um propósito também com o seu povo. Amém? Então, o versículo 1, Deus fala assim: tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Vamos lá. Quando Deus ele estipula os mandamentos, a intenção de Deus jamais foi matar você, prejudicar você ou trazer danos. Mas Deus precisa de ordem, Deus precisa de lei para colocar a casa em ordem. Essa é a verdade, né? Uma terra, um país sem lei é um país em desordem. Você concorda comigo? Então Deus precisa colocar ordem. Você não coloca ordem na sua casa lá? Você não coloca ordem nos seus filhos? Você não coloca leis, obrigações? Você não tem os seus mandamentos na sua casa? Por exemplo, eu estou tentando estipular um mandamento lá em casa, que só pode entrar descalço. Mas, irmão, mas é difícil. Alguém entra descalço em casa? Está a irmã ali de 60 anos aqui. 60. Então, o que acontece? A gente tenta colocar ordem na nossa casa. Então Deus queria colocar uma ordem na sua casa. Deus queria colocar literalmente a casa em ordem. Então por isso que Deus coloca. E Deus fala assim: tenham cuidado em obedecer. Por isso que, como aquelas pessoas eram
cabeça duras, meu irmão. Eu estou falando de um povo rebelde, cabeça dura. Deus estava sempre alertando eles a obedecerem os seus pedidos. O que é a desobediência causa? Vamos lá, eu quero mostrar para você. A desobediência tem consequências. Vamos começar pelas consequências emocionais. A desobediência pode causar conflitos internos. A desobediência pode causar problemas interpessoais. A pessoa muito briguenta, muito rebelde, ninguém gosta de conversar com ela. Ninguém gosta de estar do lado dela. Uma pessoa ciumenta é uma pessoa sem amigos, porque ela quer controlar outra pessoa. Então, a desobediência é de pessoas folgadas. Você conhece alguém folgado? É uma pessoa desobediente. Então, olha que interessante, né? E a desobediência vai trazendo dificuldades e problemas nos relacionamentos. Quando nós agimos como imaturos, o nosso casamento padece. Quando nós agimos como criança, em vez de ser homens de verdade, a nossa casa padece. Quando você não assume as suas responsabilidades, a sua casa padece, a sua vida padece, a sua família é destruída. Então Deus queria alertar aquele povo dizendo: a lei traz proteção. Repita comigo: a lei de Deus traz proteção. Meu irmão, a lei, Paulo falou isso, que a lei não é ruim, a lei é boa, a lei é perfeita. O problema é que o nosso coração é duro. Olha o que está escrito lá em Mateus 28. Portanto, versículo 19: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que Jesus disse: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. É Jesus que está falando, a graça de Deus está falando, o amor de Deus está falando. Eu vim para ensinar vocês a obedecerem os mandamentos do meu Pai. Você poderia dar um glória a Deus bem alto aí? E diz assim: e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Por isso que a Bíblia diz que Deus quer obediência das pessoas, e que Jesus veio à terra para ajudar as pessoas a viverem obediência. Diz um amém bem alto aí, queridos. Jesus, ele tem um propósito. Jesus tem uma missão. Porque você sozinho jamais conseguiria obedecer às leis de Deus. Você jamais conseguiria obedecer os mandamentos do Senhor. Pode deixar no momento da palavra, aqui atrás. Então, nós tínhamos dificuldade, por isso que Jesus é maravilhoso. Repita comigo: se Jesus conseguiu, eu posso também. Porque o Espírito Santo de Deus em mim me faz ser capaz, com a ajuda do Espírito Santo, a obedecer os mandamentos do Senhor. Você poderia dizer um amém aqui? Então, qual é o papel do Espírito Santo? É fazer com que você possa obedecer a Deus. Por isso que o mundo é desobediente. Por isso que a Bíblia chama o pessoal do mundo filhos da desobediência. Mas nós somos os filhos da obediência. Nós somos os filhos que estão com o Senhor, que ouvem as palavras do Senhor, como Jesus diz, as pratica. Então, quando Deus quer colocar a lei e ordem na casa, Ele fala assim: eu quero colocar ordem porque eu amo vocês. Porque eu sei que se vocês começarem a tropeçar, vocês vão se afastar de mim, vocês vão mergulhar no pecado e vocês vão viver o traçado da vida de vocês. Mas olha o versículo 2. E aqui o versículo 2 eu quero me deleitar com vocês. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Gente, esse texto é maravilhoso, só que ele é um texto um pouco preocupante, porque muitas pessoas não querem conceber a ideia de que Deus prova as pessoas, pastor Wagner. Deus coloca as pessoas no deserto. Muitas vezes não é o diabo, pastor Diolê. É o próprio Deus testando para saber a intenção do coração da pessoa. Muitas pessoas acham que foi o diabo, são os demônios. Meu irmão, é Deus provando você, é Deus apertando você, é Deus humilhando você. Então muitas vezes você passa por dificuldades, que é o próprio Deus tentando ver aonde está a intenção do seu coração. Porque é isso que o texto diz. Deus queria humilhá-los, pô-los à prova, para saber a intenção do coração. É o que Deus diz no versículo 2. Para ver se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Gente, isso aqui é maravilhoso, porque qual que é a intenção, o objetivo de Deus? Deus queria ter um momento em particular com aquelas pessoas. Hoje nós vivemos em um mundo extremamente coletivo, empreendedor, múltiplas janelas,
múltiplos aplicativos. Nós vivemos em um mundo dinâmico, rápido, comunicativo, hiper rápido, meu irmão. Em São Paulo já começaram a instalar o 7G. O 5G mal chegou aqui, em São Paulo já tem 7G. O que eles querem dizer para você? Tudo está muito rápido. E pelo mundo estar muito rápido, nós perdemos o secreto com Deus. Deus queria falar assim: vocês estão muito afobados, vocês estão muito ansiosos, vocês estão querendo tudo, mas eu quero passar um tempo de intimidade com vocês. Então Deus queria humilhá-los, colocá-los à prova, para saber se realmente vocês estavam prontos para receber o que estavam ali. Sabe por quê? Deus retira eles do deserto, retira eles do Egito, bota eles no deserto. O que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Por quê? Deus investigou o coração deles, e o coração deles tinha idolatria, feitiçaria. Eles, infelizmente, sofriam com casamentos múltiplos. Eles eram rebeldes. Lembra daquele texto que Moisés vai falar com Deus, e quando eles voltam, tem uma vaca de ouro lá, um boi, e Moisés fica irado com eles, porque eles eram pessoas desobedientes. Meu irmão, eu entendo uma coisa: existem processos na nossa vida que era para durar 7 dias, mas porque nós somos cabeça dura, dura 7 anos, dura 10 anos, dura 15 anos. Você conhece alguém, ou você está passando por uma fase que nunca termina? Para pensar. Muitas vezes o deserto que eu vivo é o deserto que eu mantenho na minha vida. Muitas vezes as situações, elas se repetem, porque eu não quero me submeter à mão de Deus. Pedro fala: humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus. Sabe qual que é a maior dificuldade? A ciência descobriu que as duas maiores dificuldades do ser humano: primeira, falar em público; segundo, se humilhar. A ciência comprovou, a parte que estuda a relação humana, que o ser humano tem dificuldade em falar em público. Alguém tem dificuldade em falar em público aqui? Cadê as pessoas? Olha, meu Deus, quanta gente. Eu vou chamar uma por uma aqui hoje. E segundo, as pessoas têm dificuldade em abaixar a cabeça e falar: amém, eu estou errado, eu preciso melhorar, eu preciso da intervenção de Deus. Então Deus, ele nos leva para o deserto para descobrir nós mesmos. Olha que interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta: você consegue passar dias a sós com você mesmo? Ou você é insuportavelmente terrível ao ponto de não se suportar? Tem gente que não se suporta, tem gente que olha no espelho e quer se matar, gente. Fala assim: meu Deus, coisa ridícula, coisa feia, coisa complicada. Eu sei que você é tudo isso, mas meu irmão, existe graça para aqueles que estão buscando a mão poderosa de Deus. Então, você consegue passar tempo a sós com você mesmo? Será que você se suporta? Será que você casou com um insuportável aí? Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Você casou com alguém insuportável? Você não suporta o fardo da sua família? Porque Deus, ele quer ver quem nós somos de verdade. Nós somos, então, se nós somos de Deus, não importa como, mas Ele irá nos lembrar quando for preciso que eu sou dele. Você pode dizer um amém aí? Então, pastor Júlio, mas qual que foi a intenção de Deus colocar aquele povo no deserto? Para aquele povo no deserto entender o que é a verdadeira dependência do Senhor. Meu irmão, como eu disse para você, hoje o nosso mundo está muito rápido, gente. Que dia corrido hoje. E o WhatsApp, eu fiz a besteira de instalar o WhatsApp no notebook, e aí no celular, e o perturbado chama ali, o perturbado chama aqui. Eu estou com raiva, porque não dá, é tudo muito rápido. E aí aparece coisa da Netflix, Amazon Prime, existe tanta coisa, mas Deus nos leva para o deserto, porque Ele quer um tempo a sós com você, meu irmão. Deus não te leva para o deserto para te maltratar. Lembra, o maior exemplo, pastor Wagner, do deserto foi Jesus. Ele foi batizado, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o conduziu no deserto para ser tentado. Quando você ouve isso, você não fica bravo? Meu Deus, tadinho de Jesus, fofinho. Ele foi para o deserto, Deus colocou ele no deserto. Deus queria testar o coração de Jesus. Ele era filho, mas tinha que ser disciplinado. Ele era filho, mas tinha que ser tentado. Ele era filho, mas tinha que ser humilhado. Ele era filho, mas teve que ser provado face a face com o diabo. Meu irmão, se Jesus passou pelas provas, você também não vai passar?
A diferença é que Jesus venceu, e a Bíblia diz que porque Ele venceu, nós venceremos também. Dá um brado de vitória, aplauda ao Senhor. Esse é o Deus que eu sirvo, glória a Deus. E o texto, versículo 3 diz assim: Ele os humilhou e os deixou passar fome. Eita, os gordinhos aqui lascou. Mas depois os sustentou com maná. Eu adoro isso aqui. Jesus aperta para depois Jesus honrar. Jesus abate para depois Jesus levantar. Jesus muitas vezes vai colocar você no esquecimento para depois colocar o seu nome diante das autoridades da cidade. Isso aqui é maravilhoso, porque assim como Ele humilhou, deixou passar fome, mas depois o sustentou com o maná que nem vocês, nem seus antepassados conheciam. Versículo 3, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem. Esse versículo é maravilhoso, porque ele quer dizer, nem só de pão nem só das coisas do mundo vive o homem, nem só das coisas da carne vive o homem. Por isso que eu vim essa noite falar das coisas espirituais, eu vim falar das coisas do céu, porque nós vivemos pelo Espírito. Andai no Espírito e não satisfareis a vontade da carne, como diz Gálatas 5. Então, meu irmão, Deus ele queria trazer o sustento dentro do deserto. Eu não sei o deserto que você está passando. A boa notícia é: haverá sustento no meio do deserto. Eu adoro isso aqui porque nós passamos provações diárias. E como eu disse para você, nem sempre é o diabo, querido. Nem sempre. Às vezes você está passando uma perrenga no seu casamento. Não é o diabo não, é você, cabeça dura, ouvido fechado, coração empedrado, boca de ferro, coração de aço. Você não se submete, você não fala a verdade. Olha o dado que interessante: 84% dos casamentos se destroem por fator da mentira. Os casamentos hoje estão sendo destruídos, meu irmão, pela mentira. 84%. Isso não tem a ver com o diabo, o problema somos nós, é as pessoas que não falam a verdade, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Olha o pai da mentira. Então quem mente é o quê? Filhinho do diabo. Misericórdia, repita, misericórdia, pastor. Então nesse momento nós passamos a viver exclusivamente pela palavra de Deus. Olha que interessante, o Spurgeon, um dos pregadores, disse assim: existem problemas que Ele coloca à nossa frente, onde nos sentimos totalmente presos, amarrados, sem saber o que fazer e qual o próximo passo. Assim, passamos a depender diariamente de uma palavra do Senhor. Dá um amém? E quando Ele fala, é momento de respirarmos e nos fortalecermos. O que Ele quer dizer? Que existe muitos momentos que nós passamos a viver sentimentos, que nós se sentimos presos, amarrados, sem saber o que fazer, qual que é o próximo passo. E qual que é a intenção? Deus quer fazer você entender a sua dependência dEle. Posso fazer uma pergunta? Hoje é quarta-feira, hoje é dia 10, 9, hoje é dia 9. Quantas palavras sobre dependência você falou essa semana? Quantas vezes você falou: Senhor, eu sou dependente de Ti? Quantas vezes nós em oração, pastor João, falamos: Senhor, eu dependo de Ti. A minha casa depende de Ti, Senhor. O meu casamento depende de Ti. Tenta relembrar nesse cérebro aí, essa cabeça cabeluda que você tem. Obrigado, pastor Jolie. Pensa comigo, quantas vezes nós falamos assim: Senhor, me ajuda, eu quero aprender a depender de Ti. Deixa eu fazer uma outra pergunta: quantas vezes você falou: Senhor, me leva para o deserto? Muitas vezes nós não queremos andar dentro do deserto. Mas, irmão, deixa eu falar para você, como diz o irmão Lázaro, o falecido irmão Lázaro, o deserto sempre será a escola do Senhor. Então, muitas vezes, você não tem que estar no pódio, você não tem que estar por cima. Fala: Senhor, me leva para o deserto, porque é no deserto que eu vou aprender a me submeter, é no deserto que eu vou aprender a honrar, porque a Bíblia diz que depois do deserto vem Canaã. Meu irmão, deixa eu falar para você, não fuja do deserto, não queira sair do deserto mais rápido, porque no final do deserto tem Canaã, tem as bênçãos de Deus, tem o favor de Deus, tem o milagre de Deus. E olha o que diz o versículo 11 de Mateus 4. Depois que Jesus ele passa pelo deserto, você lembra do texto? O diabo chega cara a cara dele e fala assim: se você é o filho de Deus, faça isso. Se você é o filho de Deus, faça aquilo. Se você é o filho de Deus, faça aquilo. E todas as vezes Jesus retrucava na palavra. Olha a importância de você ter a palavra dentro de você. Se o diabo chegar na sua frente, ele não vai falar assim:
Quantos livros de autoajuda você leu? Ele vai confrontar você na palavra. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que manusear bem a palavra. E Jesus, ele dá uma sarrafada no diabo sempre na palavra. E no final de tudo, a Bíblia diz no versículo 10 que o diabo foge de Jesus. Presta bem atenção. O diabo foge de Jesus porque ele venceu o diabo na palavra. Olha o versículo 11. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Meu irmão, isso aqui você não entendeu nada. Depois do deserto que nós passamos, Deus ordena os anjos a nos servirem. Não, você não entendeu nada. Deixa eu falar mais uma vez. Toda vez que nós passamos no deserto, Deus, lá do seu trono da graça, Ele dá uma ordem: anjo ciclano, anjo beltrano, vai servir o meu servo, porque assim como eu provei, ele foi aprovado por mim também. Dá uma glória a Deus aí. Então Jesus, ele foi provado e aprovado, e a Bíblia diz que os anjos, meu irmão, isso aqui é maravilhoso. Os anjos trouxeram comida espiritual. Olha que fantástico. Não me pergunte se ele comeu tâmara, não me pergunte se ele comeu a maçã da Apple, não me pergunte se ele comeu feijoada, não me pergunte se ele comeu tapioca com caldo de cana, pastel de carne com caldo de cana, não sei, apesar de ter sido muito bom. Só sei de uma coisa: Deus ordenou que os anjos o serviram. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Por isso que o deserto sempre é bom. Meu irmão, o deserto, muitas vezes você vai ter que jejuar. Sabe, pastor de Olê, aquele jejum brabo, que você não tem fome, você está triste, amargurado, com o coração apertado assim, que você não tem mais saída, você está literalmente opresso pelas situações, você não tem fome. É momento de jejuar, é momento de você dobrar o teu joelho e clamar ao Senhor Jesus, falar: Senhor, me dá um socorro em nome do teu Filho amado. Quando você se submete à mão poderosa do Senhor, você instantaneamente é aprovado por Jesus. Por quê? Ele não quer saber a cor do seu cabelo, o tamanho da sua poupança, ou se você é bonito, se você é feio, mas Ele quer saber o quanto nós nos humilhamos diante do Senhor. Jesus se humilhou. O maior exemplo é isso. Jesus precisava estar no deserto? Não, meu irmão. Jesus não precisava passar por aquilo, mas Deus queria provar o coração de Jesus. E Jesus foi aprovado. E o texto diz: e o diabo os deixou, e os anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Aqui nós aprendemos uma grande lição. Como iremos louvar a Deus se não o vemos provendo ou agindo? A maneira de você muitas vezes entender a Deus é você ver os seus feitos. Deus está agindo. Como que você sabe que Deus está agindo? Porque alguma coisa mudou. Deixa eu falar para você. O Espírito Santo, ele desceu no Pentecostes. Hoje ele não desce mais. Ele só desce no lugar que ele não era bem-vindo. Igreja é a casa dele. O Espírito Santo não desce aqui. O Espírito Santo aqui, ele age aqui. Dá uma glória a Deus aí. Então ele não vai descer aqui, ele já está aqui, ele já está agindo no seu coração, ele já está agindo na sua mente, ele já está agindo na sua família, ele já está agindo na situação do seu casamento, ele já está agindo porque esse é o lugar favorito dele, igreja. Hoje, eu não sei se a irmã está aqui, eu fui na gráfica e ela falou que estava longe de Jesus, e nós falamos para ela: minha irmã, não fique longe do corpo. Quem fica longe do corpo é um órgão atrofiado, é um órgão amputado. Quando você foge do corpo, que é a igreja de Jesus, meu irmão, você está morto. Volta para o corpo. Nessa noite eu vim dizer para você: você está no corpo de Cristo. Se você está no corpo de Cristo, que é a igreja, você recebe nutriente da cabeça, do coração. Olha, meu irmão, muitas vezes eu não sei quem é o dedão aqui. Cadê o dedão da igreja? Cadê o dedão? Deixa eu ver. Eu sou o dedão, viu? Todo mundo quer ser cabeça na igreja. Cadê o estômago? Cadê os irmãos? Cadê o estômago aqui? Ó, o estômago ali. Cadê? Você não é o estômago? Pastor Jolê, o que tu é, pastor Jolê? Hã? Ó, pescoço, ele é o pescoço. Cadê o irmão aqui? Cadê o irmão Mindinho? Cadê o Mindinho? O Mindinho, cadê o dedinho? Ó, a irmã quer ser o dedinho aqui. O que eu quero dizer para você? Todo mundo quer ser o nariz, mas ninguém quer ser o pé. Todo mundo quer ser os olhos, mas ninguém quer ser, sabe o quê? Os rins do corpo. Eu falei: Senhor, eu quero ser o rim. Eu quero ser o baço que armazena o sangue, para quando acontecer alguma coisa, manda o sangue para onde está faltando. Senhor, muitas vezes nós queremos ser isso, queremos ser aquilo. Olha só, meu irmão, como a gente precisa se humilhar diante do Senhor. Nós queremos ser notáveis, mas Deus não nota as pessoas. Deus, ele primeiro abate para depois erguer.
E esse processo você vai passar muitas vezes na sua vida, meu irmão. Deus sempre vai abater, Deus sempre vai levantar, Deus sempre vai abater, Deus sempre vai levantar. Até o último dia da nossa vida, Deus vai abater, Deus vai levantar, Deus vai derrubar, depois Deus vai erguer. Olha só, então aprendemos que a grande lição é que nós iremos louvar Deus quando vemos e agindo? Será que nós só louvamos a Deus quando a gente vê Ele agir? Porque no deserto que aprendemos a fazer as contas, a reconhecer e a valorizar todas as bênçãos que Deus nos concede e que às vezes não valorizamos. Faz sentido para você? Nós estamos vendo o agir de Deus. Deus está agindo na sua vida. Quando Deus para de agir na sua vida, nós paramos de valorizar as bênçãos dEle? Será que nós somos as pessoas que nós queremos louvar a Deus só quando nós somos reconhecidos? Mas nessa noite eu vim dizer para você, existe favor depois do deserto. Existe multiplicação depois do deserto. Existe provisão depois do deserto. A Bíblia diz que os anjos vieram servir ao Senhor. Deixa eu profetizar isso na sua vida, você pode levantar sua mão? Eu profetizo que até o final do mês os anjos servirão você na sua necessidade. Agindo Deus, quem o impedirá? Eu vou repetir, agindo Deus, quem o impedirá? Tudo posso naquele que nos fortalece. Os anjos servirão a sua casa, os anjos vão entrar no seu trabalho, os anjos vão startar novidades na sua casa, os anjos do Senhor vão trazer novidades no seu casamento, os anjos vão trazer o livramento a você, os anjos trarão o maná do céu, os anjos trazem a multiplicação. Eu profetizo que os anjos trarão à sua mão as bênçãos escondidas, os tesouros escondidos. Você recebe essa palavra aí? Recebe ela, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pelo seu casamento agora, porque eu conheço um Deus que prova, mas eu também conheço um Deus que honra. Meu irmão, eu conheço um Deus que Ele permite muitas coisas acontecerem. Ele permite doenças, mas também Ele permite curas. Você recebe essa palavra aí? Deus permite muitas coisas acontecerem para que a glória dele se manifeste. Chegaram até Jesus e falaram: Jesus, quem pecou, ele ou seus pais? Jesus falou: ninguém pecou, mas isso eu permiti para que se manifeste a glória do Pai. Você pode dizer um amém aí? Deus quer manifestar na sua vida a glória dele. Aonde você for, haverá a glória do Senhor. Aonde você ir, os anjos te acompanharão, porque você tem o fogo do Senhor. Deixa eu falar para você, eu vim essa noite dizer que existe fogo no altar. Existe um fogo, a Bíblia diz que o fogo que existe no céu, ele nunca se apagou. Eu vou resumir para você o que está acontecendo aqui. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, Tiago, Deus dá uma ordem para Moisés: você vai acender esse fogo, e esse fogo jamais apagará. Preste muita atenção. Deus dá uma ordem para Moisés: pode deixar sujo, pode faltar pão, pode faltar o vinho, mas não pode faltar o fogo. Quem alimenta o fogo? Quem alimenta o fogo? O azeite do Espírito Santo. Meu irmão, pode faltar comida na sua casa, ou arabachurianda labaxê, pode faltar muita coisa na sua vida, mas eu estou dizendo, jamais pode faltar o fogo no altar do Senhor. Nós viemos essa noite para colocar mais fogo no tabernáculo de Deus. O tabernáculo é você. Você não pode deixar faltar o fogo na sua casa, não pode deixar faltar o fogo na sua vida. Nós não podemos entrar aqui gelados. Nós viemos aqui para dar glória a Deus. O rei Herodes morreu comido de bicho, porque ele não deu glória a Deus. Ele foi morto pelos anjos do Senhor. O anjo do Senhor veio e matou Herodes, porque ele falou o quê? Eu brilho mais do que o Deus de vocês. Herodes está lá diante do Coliseu, está na Bíblia. Ele está lá. Flávio Joséfos, um historiador da época, diz que as vestes de Herodes brilhavam tanto, que ele parecia um Deus da terra. Misericórdia. Quando ele abre os braços e diz: eu sou o maior, o anjo do Senhor vem e mata Herodes. E a Bíblia diz que porque ele não devolveu a glória para Deus, ele morreu. Deixa eu falar para você: devolva a glória para Deus. Deus fez coisa dentro de você, a glória de Deus. Deus curou você, a glória de Deus. Você construiu a sua casa, a glória de Deus. Você tem filhos, a glória de Deus.
Você está doente? Dá glória a Deus. Pastor, eu estou desempregado. Continua dando glória a Deus. Pastor, eu estou doente, eu não consigo andar. Continua dando glória a Deus, porque quando você dá glória a Deus, Deus derrama sobre a sua vida cura, livramento, libertação, restauração, curas, intervenção divina. Por isso que o importante, nessa noite nós vamos orar, para que nós possamos se esconder da mão, debaixo da mão poderosa do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, em respeito à autoridade do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Jesus, estamos aqui diante da Tua graça, Pai, e nós queremos devolver para Ti toda a glória. Nós devolvemos para Ti tudo que o Senhor tem feito. Deus, o Senhor nos abençoa tanto, e nós devolvemos para Ti, porque nós queremos fogo no altar. Nós estamos aqui nessa noite dizendo: Senhor, a glória é Tua, porque nós queremos fogo no altar. Nós estamos colocando mais lenha, nós estamos colocando mais combustível no fogo. Oh, aleluia, glória a Deus. Repita comigo essa oração. Enquanto eu vou orando, você vai repetindo: Senhor, coloca fogo no meu altar, coloca fogo no meu altar, coloca fogo no altar da minha casa, no altar do meu casamento, no altar da minha família. Coloca, vai orando, queridos. Ora no seu lugar, fala assim: Senhor, eu quero colocar mais fogo. O fogo, sabe o que é o fogo? É o fogo do Espírito Santo. Oh, aleluia, Senhor, eu oro pela Tua igreja. Quebra o coração gelado, Jesus. Quebra o coração duro nessa noite. Vai dissipando as trevas, Jesus. Vem incendiando o Espírito Santo. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra, Jesus. Tu és cura, Tu és poderoso, Espírito Santo. O Teu nome é vida, o Teu nome ressuscita, o Teu nome cura, o Teu nome liberta, o Teu nome quebra as cadeias, Jesus. O Teu nome dissipa as trevas. Eu oro pela Tua igreja, Pai. Eu abençoo a vida de cada um aqui essa noite, em nome de Jesus, Pai. Sirva o Teu povo com as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo o seu emprego, eu abençoo o seu futuro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja pode dizer um amém bem alto aí? Amém. Aplauda o Senhor Jesus no seu lugar.